Quer dizer, o país está dividido, os Estados Unidos, a burguesia está dividida, um setor mais secundário da burguesia imperialista, mas até um setor da própria burguesia imperialista vê o trumpismo com bons olhos, né? E condena, de um modo geral, essa política guerreira do imperialismo norte-americano. Eles têm a conclusão de que o país não aguenta mais levar adiante essas guerras. Que o negócio da Ucrânia, veja que na Ucrânia não tem nenhum soldado norte-americano. Quer dizer, ostensivamente a gente não vê nenhum soldado norte-americano. Já falaram que tem gente da OTAN lutando ali do lado ucraniano. Mas, mesmo sem o envio de tropas, os Estados Unidos já está rejeitando isso, porque a situação interna dos Estados Unidos é muito ruim. Então fica um problema complicado você fazer guerra, gastar muito dinheiro, rios de dinheiro, numa guerra, enquanto que o país passa fome, o país está na miséria, a economia está paralisada e tudo mais. Mostra que a capacidade, né, a coesão da sociedade norte-americana para dar suporte a uma atividade militar em grande escala dos norte-americanos no exterior vem diminuindo consideravelmente. Não é apenas o isolamento que está se montando aí dos Estados Unidos. A própria sociedade norte-americana está dando sinais de exaustão no que diz respeito a levar adiante uma política imperialista. E a candidatura do Trump representa isso. É uma coisa que o setor fundamental do grande capital norte-americano não pode aceitar. Eles não podem conviver com isso daí. Porque, do ponto de vista, né, do capital financeiro internacional e de determinados setores do capital industrial, como as petroleiras, os Estados Unidos não podem perder a sua posição de polícia mundial. Nós vemos que as crises estão escalando, nós temos uma guerra no Sudão, que está ameaçando transbordar para toda aquela região, nós temos crise no Oriente Médio, nós temos a crise em tudo quanto é lado, o desafio chinês, né? Então, o imperialismo não pode se dar o luxo de se retrair da política internacional. Não tem volta atrás. Isso aí levaria o país para um colapso. E, portanto, a candidatura do Trump ela é uma candidatura de crise da política imperialista norte-americana. Comandante, quer comentar o caso do Ron DeSantis? Esses boatos de que ele talvez não saia candidato? Eu quero. Eu vou dar uma apanhado geral, tá, da situação militar americana. Vou pegar um gancho do DeSantis, né? Eu acho que é oportuno a gente pegar carona no que o Rui está falando, porque essa briga eleitoral que nós estamos vendo, ela começa lá na elite dos Estados Unidos. A elite está dividida. O establishment, o deep state, o nome que vocês quiserem, ele está dividido. A gente nota isso daí. Porque também é uma coisa complicada, né, gente? Vamos achar que o Trump, ele surgiu de nada. O Trump não é uma pessoa de classe média que nem a gente, ele não é alguém que veio de baixo, que está brigando, ele sempre começou por cima. Então, ele é uma pessoa do establishment. Todo mundo se conhece ali. A Hillary Clinton frequentava as festas dele, a família Clinton. Então, ele é o homem do establishment. Mas o que a gente nota, efetivamente, é que o establishment está dividido como o resto da sociedade americana. Eu penso assim, se o Trump sair candidato, vai ser muito difícil alguém do Partido Republicano vai passar ele. A força do trumpismo é muito grande nos Estados Unidos, é o que o Rui falou, essa é uma grande verdade, né? O pessoal deu uma publicidade enorme para o Trump em Nova York, aí, nessa corte de justiça, enorme. Deram publicidade de graça para ele. Mesmo que ele tivesse o melhor publicitário do mundo, esse cara não ia conseguir imaginar um golpe publicitário tão legal que foi essa exposição que o Trump teve nas câmeras aí, que alavancou aí
a perspectiva eleitoral dele, o DeSantis percebeu aí e já está tirando o time. Aí a gente entra na segunda parte, gente, que eu acho que é a parte mais importante dos gastos militares. Saiu um relatório hoje, os Estados Unidos têm quase 39% dos gastos militares do mundo. E é um gasto militar inefetivo. Eles estão ficando para trás, já ficaram para trás da Rússia e China na questão de mísseis hipersônicos. Estão ficando cada vez mais para trás da Marinha da China aí na quantidade de navios e provavelmente na capacidade de patrulhar os mares do futuro. Eu penso da seguinte forma. E uma parte da elite americana está percebendo isso. A gente vê muitas críticas dos deputados e senadores, né, com relação aos gastos militares. É difícil saber o que vai acontecer, é muito difícil saber, porque eu penso que se o Trump ganhar as eleições, dificilmente essa guerra na Ucrânia tem chance de prosperar, né? Se bem que ele falava também que ia acabar com o Afeganistão e não conseguiu, o Obama falava que ia fechar Guantánamo, não conseguiu. Tudo é possível na política, mas eu vou ser sincero, gente, só para encerrar meu comentário. Eu acho que ganhando republicanos ou ganhando os democratas, os Estados Unidos não conseguem mais sair, né, da decadência que eles se iniciaram. Eu acho que o processo é muito mais complexo que a simples luta entre republicanos e democratas. Eu acho que é um processo que já tem décadas, é um processo de decadência, um processo de apodrecimento. Eu acho que não tem reversão nisso. Nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Essas pancadas que a China e a Rússia estão dando para o dólar vão tornar o cenário econômico americano muito mais complicado. Bem, eu queria trazer aqui um caso curioso, né? Só para a gente vai para outros temas ainda. A gente tem Ucrânia hoje, tem uma série de outros temas que nós vamos ler aqui. As perguntas e vamos ouvir o comentário dos nossos convidados. Mas eu queria que o comandante e o Rui comentassem, não tem uma novidade aí. O sobrinho, o filho do Robert Kennedy, o Robert Kennedy Jr., anunciou aí que vai disputar a eleição pelo Partido Democrata, e ele aparece com mais de 10% dos votos. O pessoal diz que é uma chance muito remota de que ele consiga derrotar o presidente em exercício, Joe Biden, mas é curioso, né? Até porque para essa família sair candidato a presidente é um sério risco de vida. Se o comandante quiser fazer o primeiro comentário, depois o Rui. O Robert Jr. ele se apoia aí nessa é um nome muito forte, o nome Kennedy é um nome fortíssimo, né? O pai dele morreu assassinado, né, lutando aí na campanha, o tio dele também, que era o John, né, o pai dele, o Robert, o tio dele, o John. É muito complicado, mas vai ser difícil, gente, porque o Biden também já falou que vai ser candidato, e é muito difícil você conseguir, historicamente, nos Estados Unidos, não vou dizer que seja impossível, mas historicamente nos Estados Unidos é muito difícil o partido abandonar na convenção o presidente que está sentado no cargo. É muito difícil, né? Eles vão preferir arriscar no pleito eleitoral. Eu acho muito difícil, se o Biden manter efetivamente, lógico que a idade pesa contra ele, a economia também, mas eu acho muito difícil, se o Biden manter a vontade de ser candidato, eu acho muito difícil o Partido Democrata rifar ele. Mas o Bob Kennedy Jr., ele tem, é um nome que pesa, né? Se ele conseguir passar nas primárias aí, ele vai ser um adversário de peso aí para o furacão Trump. Olha, gente, tudo indica o seguinte, que não vai faltar assunto para a gente em 2023 e 2024. Eu acho que as nossas lives aqui vão ser cada vez mais incendiárias, né? Perfeito. Rui, quer comentar o caso do... Eu acho que nós temos que esperar um pouco. Tudo que o comandante falou é correto, eu concordo com isso, mas dada a magnitude da crise, nós temos que esperar ainda para ver o que vai acontecer dentro do Partido Republicano, do Partido Democrata, que é um partido muito dividido, né? O Biden concorreu com o Bernie Sanders. Há uma oposição esquerdista. Tudo bem. A grande dificuldade da oposição é o medo do Trump. Eles têm medo de
Provavelmente a esquerda do partido vai ter medo de abandonar o Biden para embarcar num outro candidato que seria mais um azarão, né? Mas nós temos que esperar para ver, porque se quando a corrida presidencial começar e o Biden mostrar que ele pode perder do Trump, isso aí pode mudar a situação dentro do Partido Democrata. Perfeito. Eu queria, já continuando aqui, perguntar para os... Eu queria que se o Rui quiser começar, hoje o Juan Guaidó saiu da Venezuela e foi para a Colômbia, aí, com medo natural de ser preso. Eu queria que você comentasse a decisão dele sair do país. Inclusive, ele foi a pé ali numa demonstração, um pequeno ato de demagogia. Como é que você vê a fuga de Juan Guaidó, ex-presidente auto-apontado da Venezuela? Bom, esse homem aí ele é um símbolo do fracasso, né, da política norte-americana de tentar derrubar o governo da Venezuela. Agora, então, a situação ficou muito mais difícil.